Reflexões sobre a complexidade na epistemologia. Quem vai nos explicar o que isso quer dizer é o reverendo doutor Davi Charles Gomes, que eu convido aqui ao palco agora. Dr. Davi é graduado e mestre em Teologia Sistemática e Hermenêutica pelo Theological Seminary of Reformed Episcopal Church, na Filadélfia, Theological Seminary, nos Estados Unidos. Graduado em Planejamento, Gestão Pública e Comunitária pela University of Massachusetts. Doutor em Estudos Históricos, Teológicos e Apologética pelo Westminster Theological Seminary, Estados Unidos. Ele é atualmente o presidente da Comissão de Relações Intereclesiásticas da Igreja Presbiteriana do Brasil. E é pastor da Igreja Presbiteriana Paulistana, fica aqui na Avenida Paulista, na região. Quem quiser visitar amanhã, de manhã no culto, pode pegar informações conosco. Nós recomendamos, é uma igreja bem próxima daqui. E é chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aproveitamos o momento para agradecer imensamente ao Dr. Davi, porque é através da chancelaria do Mackenzie que foi possível a realização desse evento aqui no Instituto. Então, nós somos imensamente gratos. É uma área de interesse do Dr. Davi, interesse pessoal, porque ele é um filósofo da ciência, trabalha muito nessa área, especialista em Michael Polanyi, e ele me disse, e eu nunca esqueci dessas palavras, ele falou assim: eu vejo em vocês um sonho que eu gostaria de realizar. O que vocês estão fazendo, eu sempre tive vontade de fazer, só que não tive tempo. E com essa chancelaria aqui, muito menos agora. Então, eu imagino que nós estamos juntos realizando um sonho que também era um sonho pessoal dele. Dr. Davi passou por uma cirurgia de transplante de córnea há 10 dias atrás. Por isso que ele não pôde participar conosco aqui. Ele falou para mim que é o único evento que ele não cancelou da agenda dele enquanto ele está em licença médica. Então, agradecemos imensamente. E ele tem que falar de óculos no escurinho. E obrigado pela presença. Dr. Davi, a audiência é tua. Tá aberto esse? Tá, né? Assim eu fico mais livre. Bom dia para vocês. É um privilégio, de fato, estar com vocês. E eu não consegui... o professor Tarcísio me perguntou, olhando para o iPad lá fora, se isso daqui tinha alguma coisa a ver comigo. Tem. Primeiro, não sou Bono Vox. O óculos é por necessidade mesmo. Os pontos, os micropontos que unem a minha córnea com o estroma, eles refletem luz. Então, a fotofobia é muito forte. Até com esse daqui é difícil. Mas eu não queria deixar de fazer essa participação, porque, de fato, isso daqui faz o meu pulso bater mais forte. Eu tenho interesses em várias áreas. Mas discutir a questão essencial dentro da filosofia e da ciência é algo, para mim, de uma preciosidade sem tamanho. E a minha área técnica. Mas eu não consigo fazer isso sem pensar em olhos. E não é só por causa do momento, não. Nem por causa dos 25 anos lutando com uma doença degenerativa na córnea, 5 transplantes, bastante trabalho. A doença coincidiu com o meu trabalho de doutoramento. E isso daí alimenta. Aliás, retroalimenta as considerações pessoais e o momento pessoal na vida, mexem com a nossa ciência e com a nossa filosofia, com os interesses e tudo. E de uma forma muito especial. E uma das coisas que eu aprendi com Michael Polanyi, e vocês vão ouvir um pouco dele hoje, e a razão é porque eu acredito que dentro dos filósofos da ciência, ele conseguiu atrelar os pressupostos de fundo cristão que são necessários para informar um relato verdadeiro do processo científico. Eu digo relato verdadeiro porque é óbvio que a ciência acontece. E é óbvio que as pessoas chegam a resultados, às vezes errados, mas chegam a resultados. O problema é dar o relato, é que o relato que se dá do processo científico, especialmente de descoberta, é um relato fake. Ele é um relato que não cobre exatamente o que aconteceu. Por isso que fica tão difícil aprender a ser um cientista. Ninguém consegue te dar um manual de operações para como ser um cientista. Você precisa passar por um discipulado, por um aprendizado, porque muita coisa vai ser transmitida que não pode ser especificada. E a forma como as coisas na nossa vida se relacionam com o processo de conhecimento, o processo de saber, é muitas vezes ignorada dentro da visão tradicional ou da visão dominante de filosofia da ciência. A gente tem uma visão objetivista.
E ela cria dificuldades. E quando a gente morre de medo de se abrir para os outros aspectos pessoais envolvidos na raiz dos processos epistemológicos. A gente tem medo porque não quer cair no subjetivismo. Mas aí esse medo faz com que a gente passe um relato de como é que nós sabemos que não é completamente adequado, que ignora a complexidade envolvida no processo. E falando de complexidade, eu não sei se vocês sabem, mas Darwin tinha uma certa dificuldade com duas coisas principais. Ele não gostava de conversar sobre o rabo do pavão e sobre o olho. E a razão é porque são duas coisas que, de certa forma, desafiavam a ideia de um processo autônomo que explicasse todo o desenvolvimento. Antes de parecer que eu vou entrar numa discussão sobre DI, criacionismo, alguma coisa assim, deixa eu dizer para vocês. O cientista crente comprometido era um evolucionista teísta. E a pergunta para ele foi muito simples. Escuta, só me diz uma coisa, você é um crente e você é um evolucionista teísta. Então me diz, o processo é guiado ou não é guiado? E eu não sei se vocês perceberam, mas aí resolve-se a questão toda, a discussão toda entre evolucionistas teístas, design inteligente e tudo. Porque se ele disser que o processo não é guiado, então, na verdade, ele é um deísta. O relojoeiro fez e deu corte e deixou. Se ele disser que o processo é guiado, ele é design inteligente. Não é um processo autônomo, é um processo guiado, então existe uma mente guiando o processo. Mesmo que a derivação possa ser descrita pela ciência do jeito que muita gente descreve, do jeito tradicional. Então eu não vou entrar nessa discussão, mas eu vou dizer para vocês que essa questão do olho aí, para mim sempre foi importante. Com olhos ruins, eu sempre fiquei pensando, será que o olho tem muita coisa a ver com a forma como nós sabemos o mundo? Será que o modelo da percepção serve de analogia para o processo de conhecimento? Porque o olho, eu não sei se vocês sabem, ele é primariamente um filtro. O olho filtra o espectro e permite que você veja pontos de luz de um certo tipo, dentro do espectro, uma certa área do espectro, e o olho funciona como um filtro muito adequado. Se ele não filtrasse, você só veria branco, você veria até oxigênio em frente de você e tudo. Ele filtra e ele permite que essa luz filtrada lance pontos no fundo do seu olho que provocam uma reação que o seu nervo óptico transmite para o cérebro e o seu cérebro é capaz de criar uma imagem, alguns de vocês vão reconhecer o termo, um Gestalten, uma imagem daquilo que você diz que está vendo. Então, o processo de visão, ele é complexo à beça. Por isso, talvez, que o olho fosse sempre se apresentasse como uma dificuldade para Darwin, porque como é que você explica um órgão tão complexo que só funciona quando todas as partes estão no seu lugar? Como que ele não é eliminado antes de chegar à sua total complexidade funcional? Deveria, né? Enquanto ele não vê, ele seria eliminado como desnecessário. Como que ele chega a esse ponto? Bom, esse início de conversa falando sobre a minha relação com a questão do olho e com a questão da epistemologia, me levou a procurar pessoas que tivessem a compreensão dos aspectos que antecedem o nosso processo noético, o nosso processo de conhecimento, o processo do saber. O que é que está por trás? Porque é óbvio, sempre me pareceu óbvio, intuitivamente, e aí vem da teologia me alimentando, que existe, como um iceberg, existe uma base todinha submersa, que eu não tenho acesso o tempo inteiro, que subjaz a parte explícita dos meus raciocínios. E isso é pessoal, mas não pode ser subjetivo ou subjetivista. Eu não posso cair nisso. Como é que eu explico e relaciono isso? Dessa maneira, eu gravitei para a tradição pressuposicional. Muita gente fala que começa com Van Til dentro da teologia e da apologética. Na verdade, James Orr está mais atrás, tem outros, mas essa
visão pressuposicional me pareceu o caminho melhor. E, naturalmente, com o interesse duplo, o interesse da epistemologia como parte da apologética e o interesse da epistemologia como filosofia da ciência pura, eu sempre procurei ouvir aquelas pessoas que, de uma forma extraordinária, poderiam contribuir para a formação da minha cabeça. E a maioria de vocês, talvez alguns de vocês até lembrem disso de muito tempo atrás, foi em 72 que Thomas Kuhn publicou um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. E nesse livro ele mostra que as revoluções científicas são isso, revoluções, mudanças de paradigma que acontecem por razões que não podem ser reduzidas às questões objetivas de ciência pura. E que esses paradigmas, esses modelos interpretativos, vigem por um tempo até que não se sustentem mais, então são transformados. Thomas Kuhn estava na década de 80, meados de 80, esteve em Filadélfia dando um curso de verão na St. Joseph's University, e eu tive o privilégio de fazer esse curso de verão e ouvi-lo direto. Não que ele fosse um palestrante espetacular, mas a mente incrível. E no momento em que eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta, curioso, menino jovem, ainda fazendo minha formação teológica, meu mestrado em teologia, eu perguntei para ele: Dr. Kuhn, o senhor teve contato com algum dos pressuposicionalistas de matiz religiosa, de matiz reformada? Eu estava doido para ele me falar: eu li James Orr. Não, eu li Van Til. Nossa, ia ser incrível, né? E ele virou e falou: não. E eu segui com uma pergunta que eu não esperava a resposta. Mas quem que empurrou o senhor nesse caminho? E a resposta dele foi Michael Polanyi. Michael Polanyi foi quem me empurrou nesse caminho. E eu comecei a ler tudo que eu podia achar de Michael Polanyi. E eu descobri nele uma pérola, uma pessoa preciosíssima, e que tinha uma contribuição muito válida. Porque ele lidava com aquele problema essencial. Perdi, né? Deixa eu voltar aqui. Me avisa se voltar? Desconectar o Air. Volte em conectado. Às vezes ele está de baixo. Não está conseguindo conectar. Se não der, vai sim. Bom, o Michael Polanyi foi uma das pessoas que me ajudou a compreender, botar meu dedo no pulso, do que é o problema básico com a visão objetivista do conhecimento. Aquela que assume que o conhecimento é uma relação sujeito-objeto direta. Assim como assumir que ver é o seguinte: não, meu olho vê, eu olho as coisas e eu estou vendo as coisas como elas são. A gente sabe que não é isso, que é mais. Eu estou vendo a luz refletida das coisas. Eu não trago as coisas para dentro da minha cabeça. Eu crio uma imagem lá dentro daquilo que está lá fora. E o Michael Polanyi percebeu que a visão objetivista, que é representada, por exemplo, pelo estoico Marcus Aurélio, que dizia assim: o olho saudável não diz que ver apenas coisas verdes. Essa é a condição de um olho doente. E o que ele queria dizer é que a sua visão não pode ser seletiva. Você tem que ver as coisas de olho bem aberto, do jeito que elas são. E isso inclui tudo o que está dentro. Polanyi tinha um interesse específico de resolver um dilema dele, no qual estavam envolvidos fé, ciência e sociedade, que é o nome do primeiro livro dele. Ele tinha um senso muito claro de que a filosofia da ciência dominante era... Pode passar para o próximo.
Esse é o Marco Aurélio aí. Passar para o próximo. Ah, tem controle? Melhor ainda. Onde que é? Ele percebeu que a explicação, que a filosofia da ciência dominante, ela criava problemas políticos. Ele percebeu que criava uma dificuldade em relatar as coisas como elas são de verdade. E, especialmente, como é que ele poderia ser consistente com os valores que ele acreditava serem necessários para a vida em sociedade e propor uma ciência que tinha condições de fazer isso. O que ele acabou propondo é uma reforma epistemológica. Eu vou pular aqui, porque aqui é mais ou menos falando dele. É uma pessoa incrível, competiu no Nobel com Einstein pela primeira vez. Einstein levou, ele não levou. Einstein foi desprovado na teoria especial. E o Michael Polanyi foi eventualmente confirmado na sua teoria de adsorção de gases. Um cientista cuja carreira começou como médico na Primeira Guerra Mundial, depois ele foi para a área da físico-química, no Kaiser Wilhelm Institute, e depois de lá ele foi migrando aos poucos para a filosofia da ciência. Ele percebeu que a modernidade enfrentava uma crise e que ela era moral e que essa crise seria o fim da verdadeira ciência. O pensamento popular, como diz o Harry Proust, que foi um dos últimos autores a escrever junto com Polanyi antes de sua morte, dá a ideia de que o processo de conhecimento e o que está na base de toda a investigação científica, de que elas são... Você só assume que é verdade aquilo que é passível de verificação. Para alguns de vocês trabalham na área da filosofia, eu sei como é que eu provo a existência de outras mentes. Esse é o grande problema. Você não prova a existência de outras mentes por um processo de verificação dentro de uma estrutura fundacionalista, ou seja, aquilo que é evidente aos sentidos, aquilo que é auto-evidente ou aquilo que é irrefutável. Mas a gente sabe que as outras mentes estão aqui, senão não faria sentido nenhum vocês me ouvirem e eu falar para vocês. Então, na prática, a gente sabe. Mas essa ideia de que só as teorias científicas são passíveis de verificação, ela destrói ideais transcendentes, princípios morais, éticos, políticos, religiosos, todos eles passam a ser considerados improváveis, jogados por Kant no âmbito daquilo que não pode ser verificado. Mas, na verdade, o Polanyi começa a dizer, eu vou mostrar que a própria ciência e o desenvolvimento da pesquisa depende de crenças livremente mantidas quanto a ideais e princípios, que às vezes nós não sabemos explicitar. Quando ele escreve o primeiro livro dele, Ciência, Fé e Sociedade, ele percebe uma coisa. Ele conta um relato interessante e curioso. Vários de vocês aqui são professores, trabalham com os alunos. Ele conta que ele acordou para a importância de refletir sobre os antecedentes do conhecimento, não pular direto para o processo operacional de como é que nós sabemos, mas refletir antes sobre os antecedentes, quando ele chegou para o professor dele durante o curso de doutorado e entregou um trabalho e o professor disse, que estranho, o seu resultado está correto, mas a derivação está defeituosa. E o Polanyi pensou, mas é claro, a gente sempre se compromete com o resultado e aí corre atrás da derivação. Vocês sabem que isso é verdade. Não é verdade de um jeito simplista. Mas você está comprometido com uma teoria e com algo que você quer fazer, e aí você vai fazer o processo de derivação para ver se isso pode ou não ser repetido ou demonstrado por outra pessoa. Por isso que a gente chama de demonstração. A derivação, muitas vezes. E o Polanyi pensou, mas é claro, a gente sempre começa comprometido. Isso fez com que ele refletisse sobre antecedentes e ele percebeu, prestem bem atenção, que o método de desacreditar toda proposição que não puder ser verificada por prescrições operacionais definitivas, ou seja, tudo que eu não puder passar por um teste epistemológico explícito,
Esse método destruiria toda crença na ciência natural, destruiria, de fato, a crença na verdade, no amor pela verdade, e isso daí é a pré-condição do pensamento livre. O método conduz ao completo niilismo metafísico e, portanto, nega a base para quaisquer manifestações universalmente significativas na mente humana. 49. Esse foi o insight dele. O contexto desse insight é interessante. Meu amigo ministro Cabreira, que está aí, vai reconhecer isso daqui. Ele teve um encontro com Nikolai Bukharin, que era o homem que administrava para o Politburo na União Soviética todo o processo de ciência e academia, o grande cientista russo. E nesse encontro eles começaram a discutir e ele perguntou para o Bukharin como é que alguém que é ateu, como é que uma filosofia de ateísmo embasa uma busca científica. E a resposta de Bukharin para ele foi: ciência pura é um sintoma mórbido de uma sociedade de classes. Sob o socialismo, o conceito da ciência ou busca do conhecimento como um fim em si mesmo desapareceria, pois os interesses dos cientistas seriam espontaneamente direcionados aos problemas dos planos quinquenais vigentes. Polanyi quase teve um ataque cardíaco. Polanyi disse: o quê? A ciência deixa de ter um interesse pela verdade e ela se transforma num servo do plano quinquenal vigente, um servo da sociedade. Agora eu vou confessar um negócio antecipadamente aqui, não fiquem bravos comigo. Mais para frente eu vou usar uma analogia de um discurso. E na minha fala eu preparei a analogia do discurso falando de um discurso nazista. Mas espera que vocês vão entender. Fiquei tão tentado de trocar aqui para vocês e dizer: é um discurso do PT. Mas não, eu vou manter a metáfora nazista porque ela é mais forte. Mas a ideia de ciência a serviço de um Estado mata o compromisso que o saber demanda para com a verdade, para com os fatos, para com uma relação adequada entre sujeito e objeto. Polanyi ficou escandalizado com Bukharin e ele disse: isso mataria a ciência, a verdadeira ciência. Ele sentiu que a vida intelectual todinha da civilização ocidental era permeada por uma dialética entre uma lucidez crítica forte, herança do pensamento grego, capacidade de analiticamente criticar proposições, destrinchá-las e conhecer, uma extrema lucidez crítica e, ao mesmo tempo, uma intensa consciência moral. Herança do cristianismo. Em alguns lugares, Polanyi fala que ele percebeu que a nossa sociedade ocidental estava vivendo um grande dilema, porque o seu fogo queimava no combustível do pensamento grego e no comburente do pensamento cristão. Paixões morais cristãs e uma mente crítica, cética. E ele percebeu que isso daí estava levando à abolição de valores transcendentes. Ou então, uma tentativa de fazer uma síntese artificial para manter juntos esses dois impulsos. Bom, o que ele começou a resolver e o que eu quero propor para vocês, que é uma tentativa de começar a descobrir um pouco para vocês o que significa olhar para a complexidade no processo epistemológico, no processo de episteme, de conhecimento. Se você olhar para o mundo moderno, você vai descobrir que esse ideal crítico ele tem dois problemas. O ideal crítico que subjaz, por exemplo, a formação de filosofia da ciência da maior parte de nós. Tá? Ele é altamente influenciado pelo positivismo. Se não for positivista, pelo menos ele é kantiano, não tem jeito. E se não for kantiano, ele ainda assim é racionalista, mesmo no empirismo.
Na verdade, o que junta tudo isso é que nós estamos atrelados a um sistema fundacionalista, que acredita que você tem crenças básicas, elas são básicas porque são irrefutáveis, inegáveis, ou seja, elas são logicamente comprovadas, ou elas são empiricamente comprovadas, evidente aos sentidos. E dessas crenças se deriva tudo aquilo que pode ser chamado verdadeiro conhecimento. As crenças sempre precisam ser epistemizadas por um teste crítico antes que você possa tê-las como verdadeiras. Tá? Interessante é isso. Se dissesse, faz o teste crítico para ver se você pode ou não incorporar no seu sistema, é uma coisa. Mas dizer que se não passar pelo teste crítico não é verdade, é fazer uma inversão. É dizer que a explicação faz as coisas funcionarem. Quando eu era menininho, eu perguntei, eu estava naquela fase, mãe, como é que funciona o carro? Mãe, como é que funciona o trem? Mãe, como é que funciona o avião? E um dia eu virei para ela e falei, mãe, será que é a explicação que faz as coisas funcionarem? É confundir uma explicação heurística com uma relação causal. Tá? Então, você entender o que é o coeficiente tácito que está envolvido em toda a reflexão, todo o processo intelectual, toda a reflexão científica, a primeira coisa que você deve entender é que esse ideal crítico do conhecimento cria uma ilusão de que o conhecimento sempre é desenvolvido mediante processos explícitos de derivação lógica. Isso é uma ilusão, não é sempre assim. Vamos para a minha analogia do olho? O meu processo de percepção, a forma como eu vejo as coisas, não pode ser reduzido a uma derivação direta. Tem muito mais coisa envolvida. Tem muito mais coisa que eu estou vendo e tem muito mais coisa que eu estou deixando de ver, mas que o meu cérebro precisa para que eu possa formar as imagens que formo daquilo que é o meu objeto. Existem antecedentes que não são plenamente explícitos. E a segunda coisa é que essa restrição da designação de conhecimento só aquilo que é justificável cria um teste que ela mesma não passa. Só é verdadeiro conhecimento aquilo que puder ser cientificamente comprovado. Esta proposição pode ser cientificamente comprovada? Para eu comprová-la, eu teria que saber tudo. Se eu soubesse tudo, eu podia dizer se só é verdadeiro conhecimento o que for cientificamente comprovado. Como é que eu vou me basear num sistema que é inconsistente internamente? Aí Polanyi, então, criou um aforisma. Podemos saber mais do que somos capazes de dizer. Um relato adequado do saber, do conhecimento, vai levar em conta que tem coisas que eu sei e sei dizer, mas para eu poder dizer aquilo que sei e sei dizer, eu tenho que saber mais coisas que eu não sei dizer. Por isso que no laboratório, quando um cientista faz uma descoberta, se ele não for muito cuidadoso, ele vai esperar muito tempo para outros conseguirem repetir exatamente aquilo que ele fez. E eles não vão conseguir repetir porque ele vai criar uma descrição por processos operacionais totalmente explícitos. É porque eles vão aos poucos aprender o que é que ele fez. O que é explícito e vão tentar reproduzir o que não é explícito. Então, o relato adequado vai precisar levar em conta tudo aquilo que está embaixo. E lembra que qualquer declaração explícita só vai ter coerência com a realidade por causa do coeficiente tácito que está nela. Por causa dos aspectos que eu não sei especificar. Mas como que eu faço para isso daí não me levar para um total subjetivismo? E aqui entra o que eu já mencionei para você. O Polanyi dizia, saber consiste em discernir Gestalten. Gestalten são imagens, são formas. Ele está emprestando do campo da percepção visual, que ele toma como a forma mais básica de conhecimento que existe, a percepção, e ele parte daí para chegar até a descoberta científica. Então, você discerne, Gestalten, que são aspectos da realidade. Quando você olha para o céu e vê o Órion, você está discernindo o Gestalten, mental. Mas que não é aspecto da realidade, exceto
da perspectiva de quem olha na Terra, do ângulo da Terra, e consegue ligar os pontos para formar aquele Gestalten. Ele está dizendo que o verdadeiro saber consiste em discernir Gestalten que, de fato, são aspectos da realidade. E, nesse sentido, ele diz a relação tradicional, todos vocês devem lembrar nas matérias básicas de metodologia científica, está aí um ponto de epistemologia que todo mundo pega. A gente aprende sobre o Gegenstand, a posição do cientista, o distanciamento de objetividade que um cientista deve ter em relação ao seu objeto. O Gegenstand assume que a relação de conhecimento é sujeito e objeto, um sujeito olhando para o seu objeto. Ao ignorar o coeficiente tácito, ele assume que toda relação de conhecimento é, na verdade, uma dialética. E o Polanyi disse, na verdade, essa relação está errada, ela não está completa, ela não está levando em conta algo que cria uma complexidade muito maior. Na verdade, é uma tríade composta do sujeito, todos os seus antecedentes, o coeficiente tácito e o seu objeto. E você traz todo o seu coeficiente tácito com você quando você olha para um objeto. Você traz os seus antecedentes, não só as crenças que você já professou. Mesmo essas, elas podem ser explícitas, mas na hora que você faz ciência, elas servem como óculos, elas ficam transparentes, você olha através delas. Mas tem mais um mundo de outros comprometimentos de coração, e como cristão eu posso falar de coração sem problema, que servem de antecedentes. Então, na verdade, é uma tríade de relações. Você tem, e quando ele foi descrever essa tríade, ele disse, é um primeiro termo a partir do qual uma pessoa realiza uma integração para um segundo termo. Tecnicamente é isso. Ele chamou isso da estrutura from to. Em vez de simples sujeito e objeto, é de para. Eu atendo daqui para lá para procurar saber e conhecer. E a segunda coisa é que, ao fazer isso, ele reconheceu que conhecimento tácito envolve, e aqui para nós como cristãos isso é tremendamente importante, um fator fiduciário muito grande. Por quê? Fidúcia de fé. Porque nos meus antecedentes estão compromissos que são pessoais, que ou não são explicitáveis, ou às vezes até podem ser, mas naquele momento eles funcionam como um compromisso, como um chão em cima do qual eu fico em pé para tentar fazer meu esforço epistêmico. E esse componente fiduciário muda o jogo todo. Ele nos diz que Pascal não estava sendo ingênuo quando disse que o coração tem razões. Mais que isso, deixa eu mexer com Pascal e botar um pouco mais do apóstolo Paulo ali e dizer que só o coração tem razões que movem a minha mente e os meus olhos. São compromissos fiduciários. Então ele começa a perceber que no ato de integração tácita, e aí entra uma grande questão, mas é individual ou é pessoal? Porque até agora a gente está acostumado a falar em epistemologia e filosofia da ciência do ponto de vista individual. E o Polanyi disse, na verdade é comunitário, porque ainda que o ato de integração tácita, integração é o processo dos meus antecedentes, eu olhar para o foco e tirar conclusões. Vocês vão ver daqui a pouquinho que isso daí resolve o dilema se o método mais eficiente é dedução ou indução. Descobri que é abdução, porque inclui os dois. Mas ele é um processo que inclui uma comunidade, porque dentre os seus antecedentes, você faz parte de uma comunidade de outras pessoas que também são capazes de fazer outras integrações. E eu e você podemos caminhar juntos e conversar sobre algumas coisas, mas com o tempo habitando juntos, nós vamos começar a absorver um pouco os antecedentes do outro, não só o que é explicitamente discutido, mas o coeficiente tácito também.
Por isso que um discípulo, depois de um tempo no laboratório com o seu mestre, consegue fazer raciocínios parecidos com o do seu mestre. Todo o nosso processo de desenvolvimento acadêmico, de fato, funciona assim. É a descrição que não bate. A descrição é outra. Bom, tempo urge. Aí ele percebeu que se ele fosse seguir esse caminho, ele ia conseguir chegar a uma epistemologia heurística. Uma epistemologia na qual, em vez de estar preocupado em achar que fazer uma comprovação por processos operacionais, para ter certeza que o meu conhecimento está autorizado, eu pudesse estar mais preocupado em testar o meu conhecimento em relação à realidade lá fora para ver se os gestalten que eu formei na minha cabeça batem, para ver se o modelo que eu criei de fato funciona assim no mundo. Alguém vai dizer, mas é pragmatismo? Não, não é. Porque não é se funciona para objetivos externos a ele. É para ver se ele é um modelo adequado para descrever o estado das coisas. Por isso que eu falei que é por abdução. Bom, essa epistemologia heurística que ele desenvolve, aqui ele diz na dimensão tácita, isso nos impacta com a compreensão de que não é olhando para as coisas, mas habitando nelas, que descobrimos o seu significado. Leva ele para o conceito. Quando ele começou a raciocinar sobre o aspecto comunitário e social da ciência, ele começou a perceber que a habitação era uma palavra-chave para explicar como é que eu me relaciono com os antecedentes do meu conhecimento. Ele percebeu que os meus antecedentes são o universo no qual eu habito à medida que eu me estico na direção de um objeto externo àquele universo. E esse processo de me esticar, nessa tríade, faz com que quando eu sou bem-sucedido em criar um gestalten, uma imagem daquele objeto, que bate com os valores com os quais eu sou comprometido e com a visão do mundo lá fora, eu absorvo esse ato de integração para dentro de mim e ele passa a fazer parte, então, dos meus antecedentes, a partir dos quais eu vou alcançar mais ainda. Pensa nisso. Quantos de vocês aqui têm experiência de laboratório de pesquisa? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Pensa se essa frase não é só olhando para as coisas que nós a conhecemos, mas habitando nelas, não bate com o jeito como as coisas realmente funcionam no laboratório. Bate muito mais do que dizer que você lá é uma máquina pensante, que faz raciocínios e operações essenciais e chega aos fatos. Mas isso desvaloriza os fatos aos quais eu chego? Não. Só faz com que eu não assuma que eles são fatos autônomos, objetivos por conta própria. Faz com que eu chame de fatos objetivos até mesmo aqueles que envolvem a minha pessoalidade no processo de conhecê-los. Então eu não abro mão da pessoalidade. Eu tempero a ideia do conhecimento e sei que eu não conheço o universo analiticamente como Deus conhece. Que eu conheço o universo como parte dele. Eu estou dentro. Lembra da mente laplaciana? Me dê num só momento a posição e o movimento e o spin de todos os átomos e para mim, nesse momento, passado, presente e futuro se abrirão e se descortinarão como uma coisa só? A mente laplaciana não existe. Aliás, existe sim. Deus tem. Mas é a única. Nós conhecemos por analogia, e analogia consiste em discernir os aspectos daquilo que o próprio mundo criado por Deus nos revela. Aí ele começou a refletir, mas será que dá para descrever uma estrutura funcional do conhecimento? Ele não queria criar uma epistemologia baseada em estrutura funcional, mas criando uma concepção do conhecimento tácito, é possível propor uma estrutura funcional? Nós conhecemos, aí o aforisma dele, nós sabemos mais do que podemos dizer que sabemos. O Davi Charles Gomes modifica isso daí e diz o seguinte: nós sabemos mais do que pensamos que sabemos e menos do que dizemos que sabemos. É óbvio.
Mas aí ele cria o segundo aforisma dele. Não sei se vocês conseguem ler daí. O segundo aforisma é: nós conhecemos o primeiro termo somente fiando-nos na ciência que temos do mesmo ao atentarmos para o segundo. O processo de epistemologia é um processo de equilíbrio, o processo de saber e o processo da descoberta científica é um processo de equilíbrio e desequilíbrio, onde eu me fio em alguma coisa, não olho para os meus pés, não olho para a prancha na qual eu estou fiado, estou usando a palavra fiar por causa de fé mesmo. Porque se eu olhar, eu balanço, mas eu me fio ali e tacitamente, com confiança, eu estico para alcançar mais alguma coisa que eu vou trazer para esse chão meu. Agora, como que eu explico esses termos do conhecimento? Polanyi propôs 3 sets para usar para dizer a mesma coisa. O primeiro deles, ele disse que é quando um detetive, por exemplo, analisando a cena de um crime, se fia nas pistas com o propósito de atentar para a resolução do mistério. Ele vai, analisa, pega as pistas, o olho dele está fixando nas pistas como foco inicialmente, quando ele está coletando as pistas. Juntou todas as pistas, ele habita dentro do universo que aquelas pistas propõem e tenta se esticar e atentar para a resolução do crime. Então, se fia, atenta para. A outra é uma pessoa cega que usa a sua bengala para caminhar e ver. Essa pessoa tem um ponto proximal e um ponto distal. A parte da bengala que está na mão dele, onde ele espera receber os impulsos e impactos gerados pela ponta da bengala, é o termo proximal. Está dentro dele e ele tacitamente processa aquilo. A ponta da bengala é o termo distal. E outro set que ele usou para dizer a mesma coisa, ele pegou os experimentos de percepção subliminar, quando você vê um monte de fotos e no meio aparecem algumas que você não está consciente que estão aparecendo, para ver o que isso provoca. E se depois você sabe que viu aquilo ou não sabe, ou se mesmo não sabendo dizer que viu, se você reage àquilo ou não. Nesses experimentos, ele percebeu que as pessoas estavam tendo uma percepção subsidiária das sílabas de choque apenas em meio à sua percepção focal. Nesse caso, sílabas de choque, porque era assim, põe eletrodo na pessoa e mostra sílabas aleatórias projetadas, bem rápido. E quando certas sílabas são projetadas, a pessoa leva choques. Com um pouquinho de delay. E depois você mede isso e mede se a pessoa está antecipando os choques quando essas sílabas aparecem, ainda que elas não consigam dizer que viram as sílabas. O cachorrinho dos meus pais, quando me vê chegando perto, corre. Antes de eu ter feito qualquer coisa. Ele já percebeu a ponta da minha bota. Essas 3 formas aí, junto com o conceito de habitação, que eu já falei com vocês, que é uma interiorização dos meus antecedentes, cria uma estrutura funcional que é hierárquica. Essa estrutura funcional hierárquica é o seguinte: meus antecedentes, eu e uma integração. Essa integração me leva a ter um gestalt em que aí eu absorvo para dentro dos meus antecedentes também e busco outras integrações ainda maiores. Os antecedentes têm um coeficiente tácito e fiduciário, mas o processo de integração também não é explicitável. Eu não posso te dizer perfeitamente como é que eu cheguei a essa conclusão. Não é somente dedução. Não é somente indução. Envolve a abdução fortemente, mas não é só isso também. É tácito o processo no qual eu crio essa relação. Agora vocês vão ver por que é que essa questão é tão importante. Para resolver esse dilema, só se você acreditar que nessa hierarquia de integrações tácitas, o que você tem, na verdade, nessa hierarquia, é um processo de duplo controle. Na hierarquia de integrações tácitas, o meu coeficiente tácito cria delimitações para onde eu posso chegar. Do mesmo jeito que um cientista que não tenha todos os dados erra na sua derivação,
Se você tiver no seu coeficiente tácito coisas defeituosas, compromissos de fé que são errados, ideologia que está te cegando, como no caso de Bukharin, no caso da antiga União Soviética, se você tiver defeito no coeficiente tácito, você vai ter um problema no resultado. Então, o que está embaixo limita até onde chega a sua integração. Mas o que está em cima não pode ser reduzido só ao que está embaixo. Isso é a complexidade linda de uma visão epistemológica ampla. Você não pode reduzir as descobertas e o conhecimento somente aos componentes explícitos. E enquanto existir um componente tácito, você nunca vai poder esvaziá-lo. A mera existência de um componente tácito quer dizer que ele nunca pode ser esvaziado, porque você nunca vai saber quanto por cento você esvaziou, porque você não tem ideia do tamanho dele. Do tamanho do universo que você precisou habitar para conseguir chegar onde você chegou, com o seu conhecimento. Então, esse duplo controle, ele é parte do antirreducionismo que o Polanyi está propondo. E eu não sei se vocês percebem, mas isso escancara as portas da epistemologia, não para o subjetivismo, mas para uma epistemologia que, com confiança, pode ser pessoal, coaduna com os valores morais, porque ela é baseada na ideia de que nós temos comprometimentos que são necessários para o verdadeiro conhecimento, e é harmônico com o fato, com a forma como as coisas realmente acontecem. Deixa eu explicar esse conceito usando aqui a analogia que o Polanyi usou. Pensa na comunicação verbal. Ela é dividida em 5 níveis distintos. Produção da voz, das palavras, das sentenças, do estilo e da composição literária no final. Cada nível mais básico estabelece limites para o nível que está acima, mas é controlado pelo nível que está acima. Só que esse significado, a relação dele com a realidade, ela precisa ser considerada porque nós colocamos como definição de que o verdadeiro conhecimento consiste em discernir Gestalten, que são aspectos da realidade. Vamos para o discurso do nazista. Não vou falar do discurso do PT, não. Olha, imagina que você é um judeu e você está ouvindo um discurso de um nazista na Alemanha, final da década de 30, e você está ouvindo aquele discurso inflamado e vendo como as pessoas estão reagindo, e você está se enchendo de ira, e você está dizendo, Deus meu, vamos lá, vamos analisar esse discurso. O discurso causa horror e indignação. Esses são frutos do conteúdo do discurso. O repúdio não é derivado necessariamente de algo presente nos particulares da aparição do discurso. Se você separar a sua mente nessa hora, com objetividade, você pode virar e falar, uau, que eloquência! Que linguagem, que riqueza de estilo. Aquilo que aparece para você, o aspecto fenomenológico ou fenomenal do discurso, não é o que te ofende. Esse é o primeiro aspecto que você recebe. E quando você olha para o mundo, o primeiro aspecto que você recebe é esse. Até aqui, não vamos brigar com Kant ainda. Mas o problema é que nesse discurso você ouve e é confrontado com o fenômeno, de uma vez só, de todos os subsidiários na aparição conjunta. Mas tem um segundo aspecto aqui, que é o aspecto semântico do conhecimento. Os aspectos estruturais e até o fenomenológico não cobrem a história toda. O horror e indignação que você sente tem a ver com o significado do discurso. Aquele fenômeno que se apresenta, o aspecto fenomenal, te leva, te remete a uma imagem, um Gestalten, do significado. E é ao significado que você reage, certo? Mas isso não é tudo, porque o significado sozinho não poderia justificar a sua ira,
a não ser que houvesse um outro aspecto. Um terceiro aspecto, mais sério e mais profundo. E esse é o aspecto ontológico do conhecimento. O que impede o conhecimento de ser, como dizia Shakespeare, cheio de barulho e fúria, nada significando, é que aquilo que culmina no aspecto semântico já abre as portas e antecipa um aspecto ontológico, uma realidade a qual se pretende referir. E é essa realidade que eu disputo com o nazista. O discurso pode ter boa forma e o significado pode estar claro, mas a realidade que o significado dele aponta, eu disputo. Porque ele tem compromissos fiduciários com coisas que eu rejeito. E a ausência de compromissos fiduciários com coisas que eu abraço. Esses três aspectos, então, o fenomenal, o semântico, significado, fenomenal é o que te aparece, a aparição. O semântico, que é o significado, referem a um terceiro aspecto, que é ontológico. Existe uma metafísica do saber. O conhecimento sempre tem a ver, no final das contas, com uma disputa de poder, mas não entre nós. Porque o verdadeiro conhecimento é querer saber aquilo que Deus sabe, é querer pensar como Deus pensa. Mas o verdadeiro saber submisso a Deus é a busca do conhecimento como um filho que quer pensar os pensamentos do seu pai após ele. E a vontade de saber sem levar Deus em conta é o contrário. É como Esquilo disse em Prometeu acorrentado: eu nunca trocaria minha calamitosa sina por sua servidão. Escute bem, eu nunca trocaria. É melhor ser um escravo dessa pedra do que servir ao Pai Zeus como garoto de recados. A revolta de Esquilo aí contra Zeus pega algo no fundo da nossa alma. É o Éden. O Éden teve tudo a ver com epistemologia. Teve a ver com valores também. Teve a ver com ontologia também. Mas a queda foi epistemológica. A tentação foi epistemológica. Faça e desobedeça, e você declara a sua autonomia e vai saber como Deus sabe, sem precisar dele. Tem três implicações aqui para finalizar. Em primeiro lugar, o conhecimento pressupõe tanto a existência de uma realidade externa, que tem significado, como a expectativa de que essa realidade vai continuar se mostrando para a gente no futuro. Conhecer algo real é conhecer algo que tem independência e poder para manifestar-se de maneiras não imaginadas. Se a declaração de conhecer não é meramente a afirmação, e se ela é a afirmação de ter feito, se ela não for a afirmação de ter feito um verdadeiro contato com a realidade, ela não é verdadeiro conhecimento. Se ela for, isso abre a possibilidade para o erro. Todo conhecimento, todo ato de conhecer envolve a possibilidade do erro. A possibilidade do erro, ao invés de enfraquecer a nossa visão epistemológica, ela fortalece. Porque a possibilidade do erro, especialmente como exceção, só me garante a possibilidade do acerto. Só me diz que o acerto é possível também. Mas esses três aspectos me levam aqui a isso. Na verdade, pensa nessa frase que eu vou falar, por favor, leve isso para o seu coração. Se tiver uma contribuição para eu te dar hoje, é essa. Todos nós entramos na metafísica. Seus professores na universidade, aqueles que são ateus, aqueles que são materialistas, seus colegas cientistas, todo mundo entremeia na metafísica. Nós todos gostamos de brincar com metafísica. E não é só nas igrejas, nos terreiros, nos centros. Não. A gente mexe com metafísica quando faz ciência, porque a gente está cheio de pressupostos metafísicos. A gente mexe com isso o tempo inteiro. Polanyi não está propondo um retorno à velha metafísica que levou à Primeira Guerra Mundial. Mas ele está propondo que existe uma forma de olhar para o saber dentro de uma visão, de uma reforma epistemológica que vai abrir meu coração para ele analisar com cuidado os compromissos de fé que eu faço e que subjazem toda a minha cosmovisão. Calvino diz assim: aqui, porém,
E vocês viram o título que eu pus, né? Porque é tão difícil manter os olhos abertos. Aqui, porém, se faz patente a execrável ingratidão dos homens, que enquanto encerram dentro de si nobre oficina com incontáveis obras de Deus, e ao mesmo tempo uma loja abarrotada de produtos de inestimável abundância, quando deveriam irromper em seus louvores, com orgulho muito maior contra eles se inflamam e entumecem. Na verdade, presta bem atenção, na verdade não é preciso que saiam para fora de si mesmos, desde que, não arrogando para si próprios o que lhes foi dado dos céus, não escondam debaixo da terra o que a sua mente reluz, para que vejam a Deus claramente. Pergunto, pois, quão detestável é essa sandice, que o homem, achando Deus 100 vezes em seu próprio corpo e alma, sob esse mesmo pretexto de excelência, negue que ele existe. Sobreposto o véu da natureza, no lugar de Deus colocam a natureza. Sabe por que eu acho que Polanyi está certo quando ele descreve todo esse processo? Ele fala em outros lugares. E ele lutou com isso a vida inteira. Até o finalzinho da vida, onde ele lutava na relação dele com Deus, com Cristo e com a revelação. Porque tudo isso que o Polanyi falou só funciona se você pressupor que conhecimento, que a fonte do saber é revelação. E é dessa revelação que Calvino está falando. Do livro da natureza, onde dentro de mim mesmo Deus colocou significado emergente. Polanyi usava o termo emergente. Eu não gosto porque emergente dá a ideia de que pode ser um processo à la Teilhard de Chardin ou Henri Bergson. Na verdade, eu vou dizer, é revelação, é significado que emerge, e esse significado emerge porque foi colocado lá, no mundo, no livro da natureza, pelo Criador. Polanyi termina dizendo assim, e eu quero terminar com esse texto, porque eu acho que ele estava certo. Eu creio ter demonstrado que a busca contínua de um grande processo intelectual pela humanidade requer um estado de dedicação social e também que somente em uma sociedade dedicada poderão os homens experimentar uma vida intelectual e moralmente aceitável. Ciência, fé e sociedade caminham juntos. Isso não deixa de sugerir que todo o propósito da sociedade, pensa nisso, na nossa sociedade de consumo, pensa nessa frase agora, como cristãos. Isso não deixa de sugerir que todo o propósito da sociedade esteja em preparar seus membros para o compromisso com suas obrigações transcendentes, especialmente para com a verdade, a justiça e o amor. Talvez o bem-estar não seja o real propósito da sociedade, e sim uma tarefa secundária, dada como oportunidade para realizar seus verdadeiros objetivos no campo espiritual. A interpretação da sociedade parece demandar uma extensão em direção a Deus. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Davi. Prazer tê-lo aqui.